Boa tarde a todos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o eclipse que ocorreu ontem, no dia 12 de agosto. Gravando um vídeo um pouquinho atrasado, não um dia depois, mas de qualquer forma, a influência desse eclipse não acontece no dia, e não somente para um dia, né? São vários dias da influência. E eu vou estar trazendo aqui a explicação desse eclipse solar, né? Existe eclipse solar e lunar, tá? Solar é quando a Lua encobre totalmente o Sol, né? Ela tem a Terra, a Lua, o Sol, ela entra no meio do caminho, encobre totalmente a luz do Sol. A gente tem aquele breve momento ali de um apagão, né? É muito bonito de se ver, na verdade, é, o evento astronômico, mas ele não tem um simbolismo dentro da astrologia tão benéfico para a humanidade, tão a palavra é benéfico, né? Ele é mais maléfico, vamos dizer assim. Normalmente ele traz problemas e prejuízos. Então é isso que eu vou estar analisando no vídeo de hoje de vocês. Se você gosta de astrologia, me segue, me chamo Max, sou astrólogo, e trago conteúdo todo dia aqui sobre esse tema no canal, ok? Vamos botar então aqui na tela. Pronto. Então a gente tem aqui, né? Eu dei uma pesquisada certinha. Bem, o eclipse total, né? No horário de Brasília foi às 2h46, mas ele começou às meio-dia, né? E meia, eu acho. Mas em geral, quando ele ficou bem coberto aqui no Brasil, era 2h46 da tarde, ok? Daqui do Brasil não foi possível ver esse fenômeno, tá? Foi possível ver lá da Espanha, acho que Portugal, Groenlândia, algumas partes do mundo, mas no Brasil não teve como ver. Isso não significa que não influencia, tá? Porque influencia todo o mundo, para vocês entenderem. Não é uma questão de quem pode ver que vai ser influenciado, só para vocês entenderem, tá? Então não precisa ficar, ai meu Deus, então tá tranquilo. Não, vai funcionar para todo mundo. Inclusive eu vou trazer aqui um tema que eu acho que foi muito da influência desse eclipse solar, ok? Que trouxe uma espetada aqui, um ponto que eu vou trazer para vocês, ok? Vamos lá então. Então, estou aqui com a data certinha. A gente pode ver, né, a Lua e o Sol alinhados no mesmo grau, a 20 graus de Leão, tá? Ah, mas a Lua passa todo mês por Leão e não acontece eclipse todo mês. Sim, mas a questão é que não é só passar pelo Leão. Tem que acontecer um alinhamento no céu também, ok? Vamos lá. Bem, quando a gente vai analisar o eclipse, tem que analisar o signo que ele está, né? O signo que ele está, para entender qual vai ser a influência dele, né? Que ele pode acontecer nos 12 signos. Quando está em Leão, Leão é um signo muito ligado à liderança, a líderes, diplomatas, imperadores, reis, presidentes, governadores, né? E pessoas em cargos de liderança. E também a influência vai ser maior em pessoas do signo de Leão. Signo solar, signo lunar, ascendente Leão vão ser mais afetados por esse eclipse. Primeiro eu vou falar no individual, ok? O eclipse em Leão, ele não é um eclipse que traz, né, pra gente uma melhoria. Ele vai trazer perdas, muitas vezes perdas financeiras, perdas de conhecimento da humanidade em geral, né? Perda de cargos, então muita gente sendo demitida, tá? Você que é leonino, você pode sim sentir dor no corpo, dor na coluna, dor no coração, partes que o leão rege, então sua saúde pode dar uma piorada de leve, tá? Não tô falando que você vai vir a óbito nem nada disso, mas você pode ter uma piorada na sua saúde. Deixa eu ligar aqui, tá calor. Já quando eu olho, né, para um lado mais coletivo da humanidade, qual o simbolismo real, assim, né, eu já vou mais para um lado político. Por quê? O leonino, ele rege muito o lado político do ser humano, né? O leonino tem essa questão da liderança, como eu falei, né? Às vezes o leonino individual é conhecido como pessoas arrogantes, orgulhosas, né, que nos conturam muito. Isso também pode ser um agravante com esse eclipse para quem é leonino e para a maioria das pessoas, né? Entendendo que aqui funciona essa energia para todo mundo. Mas tem um agravante para quem é do signo, tá? Mas, para político, é pior, né? Eu fiz uma pesquisa, então a gente está tendo esse eclipse em 2026, eu fui pesquisar a penúltima vez que ocorreu esse eclipse, né? Então a vez anterior a essa. E aí eu achei, né, que esse eclipse, a última vez que ele ocorreu foi em 2018, né? Em agosto também, em 2018. Então a gente pode ver aqui, ó, 11 de agosto de 2018, os dois aos 18 graus alinhados, tá fazendo o mesmo eclipse. O que eu queria trazer com isso? O que ocorreu em 2018, né, no Brasil? Ocorreu, né, um fenômeno diferente de crescimento da direita e do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro foi muito conhecido e disparou e desbancou o PT que estava há anos no poder. Então a gente teve uma queda de um líder, de uma identidade, de um partido,
e a palavra que você quiser encaixar do poder. Então, esses líderes, esses diplomatas, governadores, como eu falei, eles caíram no poder. Quem é da época, né, lembra que em 2018 ninguém queria ser filiado ao PT. Isso é um fato, falando um fato, né? As pessoas escondiam que ela era que ia votar no PT ou que gostava do PT, né? E calma, aqui eu não estou falando nada, eu só estou trazendo um fato, análise puramente astrológica. Então, quando isso ocorre, o que eu quero dizer ocorre de cair grandes líderes da sua cadeira, do seu poltrona, tá, sabe? Então, a pessoa acha que às vezes ela está confortável lá, que ela é o líder, que ela manda e tudo mais, que é a energia do leão, só que esse eclipse acaba tirando o poder dela. Porque o que é o simbolismo? É o Sol. O Sol está em Leão. Então, olha só, o Sol está muito poderoso, ele está na casa dele. Quando ocorre da Lua tirar esse poder do Sol, no simbolismo do eclipse, então a Lua vai lá na frente, tampa o Sol. Ela acaba com o brilho do Sol, ela tira o Sol da jogada, o Sol enfraquece. Logo o líder enfraquece, logo a empresa enfraquece, logo o governo enfraquece. Logo o poder é enfraquecido aquele que tem o poder nas mãos. Entende? Então esse eclipse ele é maléfico, é ruim para quem está no poder. Né? Então ele é ruim para o Lula, ele é ruim para os governadores atuais. Né? E independente do seu cargo, ele é ruim. Né? Ele trabalha trazendo coisas novas. Né? E não necessariamente essas coisas novas vão ser boas, tá? Mas, por exemplo, pro Lula ele é ruim, que está vindo como candidato, né, à presidência de novo e é o presidente do Brasil. Então, isso é um enfraquecimento da figura do Lula, como foi em 2018. E se fosse um cara de direita, seria um enfraquecimento desse cara de direita, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, é isso que ele traz. Ele traz um enfraquecimento do poder de quem tem poder na sociedade, tá? Isso significa que as pessoas vão perder tudo? Não. Mas significa que seus concorrentes vão crescer. Tá? Então é um bom indicativo na minha visão, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, dele crescer nas pesquisas, né? Pode ser um bom indicativo para ele. Da mesma forma que foi para o pai dele em 2018. Em 2018, no caso é esse mapa aqui, né? Fazendo aqui, ó. Então você vê a Lua, né? E o Sol fazendo uma quadratura com Júpiter, que também simboliza a justiça e simboliza quem está no poder, né? Júpiter que estava em Escorpião na época. Já nesse mapa a gente não tem, né, muitos aspectos aqui ocorrendo junto. O que a gente tem é esse trígono com Saturno também, um signo de fogo, tá? A gente tem Júpiter aqui em Leão também, mas não chega a fazer uma conjunção. Mas olha só, a gente está vendo que essa eclipse vem ocorrendo com 4 planetas no mesmo signo. Então é um tema muito forte de Leão, tá? Já nessa vez aqui ocorreu com 3, né? Com Mercúrio. Mercúrio sempre está próximo porque ele anda próximo do Sol. Né? Mas interessante, porque nesses dois eclipses, se a gente analisar, ó, nas duas o Júpiter está próximo, tendo algum tipo de contato com essa energia, né? Que pode, o que eu tô falando, pode trazer o mesmo tema de novo. Né? Então, eu acredito numa crescida do Flávio Bolsonaro para presidente da República. Não estou falando que ele vai ganhar, mas ele vai aumentar a chance dele, né? Vai melhorar a energia do lado dele, ok? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, né, que eu acho que mostra também uma questão de abuso de poder. Então, a gente pode ter grandes líderes abusando do poder que ele tem. Tá? Deixa eu ver se está gravando, tá? Então, a gente pode ver nas próximas semanas empresários sendo expostos na internet, corrupções, ou até mesmo abuso de poder. Não em si corrupção, mas pessoas passando do seu abuso, policiais autoritários demais, policiais que agridem pessoas inocentes, advogados, juízes que estão passando do limite nas suas audiências, né? Pessoas que têm poder passando do limite aceitável ali, sendo expostas para a sociedade e com isso se enfraquecendo. Eu acho que começa com, por exemplo, Alexandre de Moraes, que determinou, né, a questão lá da autorização de investigar lá o jornalista, mas no caso investigar a fonte do jornalista, né? O que não deveria ocorrer, tá? Na minha opinião. Ah, mas o jornalista... Primeiro, o primeiro fato para mim a ser investigado deveria ser o que o jornalista trouxe, né? Então, se o jornalista disse lá que o Flávio Dino estava com os carros lá, que é do governo oficial, ele não poderia, aí vai falar, mas aí é a família dele, ele tem direito. Então, o que eu acho a primeira coisa que deveria ser prioridade era investigar, né, quem está correto, né? Se é o Flávio Dino, com a sua defesa, ou se é o jornalista que acusa o Flávio Dino de estar usando o carro de forma ilícita, né? Então, esse para mim deveria ser o principal palco e a principal pauta do assunto. Depois visto quem está certo e quem está errado, que fosse cobrado. Se o Flávio Dino está errado, né, e está usando um carro oficial,
que ele fosse cobrado por isso, que ele sofresse uma multa, uma punição. Não é o que é muito difícil de acontecer no Brasil, isso nunca vai acontecer, né? Tô falando de teoria aqui, isso nunca, mesmo que ele tivesse errado, ou se ele tá errado ou não, eu não tenho saber ainda para falar, tô esperando sair as notícias, mas o que eu vejo é muita cobrança em cima do jornalista, investigação, uma coisa pesada, né? Indo atrás da fonte e tudo mais. Mas eu não vejo essa gana toda para saber se se a denúncia do cara tá correta ou não, né? Então não tem um parecer ainda suficiente para saber. Então mostra, então na minha visão, um abuso de poder, né, dos ministros, por exemplo. Mostra um abuso de poder de governadores, de presidentes, né? Isso tudo, claro, ao redor do mundo, porque essa energia não é só prioridade do Brasil, na verdade, é prioridade do mundo todo, tá? Então todo mundo tem que ficar atento, ok? E você, né? Isso é mais de uma forma coletiva, você que é dono, você que é empresário, você que é um chefe, você que tem cargos políticos, você que é funcionário público, né? Dependendo do seu cargo, não abuse do poder, porque se você é um cara que abusa demais e acha que nada vai acontecer com você, talvez essa seja a hora que você vai cair do cavalo, né, e vai descobrir que a energia planetária é muito poderosa, tá? Do eclipse solar em Leão, porque ele traz uma questão de tirar o poder do leonino. O leonino está ficando sem poder porque o seu sol está sendo encobrido pela Lua, e esse é a temática dessa energia, ok? Então tomem cuidado, porque esse é o tema que vai agravar, tá? Essa semana. Então, se você gostou, pessoal, dessa análise, mostrando, né, que o último eclipse foi em 2018, esse agora é o novo. O que esse tema de eclipse em Leão traz para a sociedade, ok? Falei sobre 2018, a questão do Bolsonaro ter crescido, né? E tirado os governantes que estavam há 16 anos no poder, mais ou menos. E como isso impacta, né? Porque ele realmente retira esse poderio da humanidade, né? Ele muda as cadeiras, vamos dizer assim. Então fique de olho, tá? Cuide da saúde de vocês, você que é leonino, cuide da sua saúde, tá? Porque também, em tema individual, isso pode fazer você cair do seu cavalinho, então pode fazer você perder emprego, pode você perder seu cargo de liderança, pode você perder o controle da sua família, pode fazer você perder seu financeiro, tá? Vários temas. Então tome cuidado, você que é leonino principalmente, como eu disse, Sol, Lua e Ascendente. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa um like e deixa um comentário também, ok? Se você quiser fazer um serviço comigo, meu link está na descrição, é só você clicar e me mandar mensagem, ok? Muito obrigado.